A paz do Senhor, Depade, como é que vocês estão? Estamos aqui para a graça, pela graça e pela misericórdia de Deus, para a gravação de mais uma aula, né? Mais uma vez que nós vamos crescer na graça e no conhecimento, né? Hoje nós iniciamos um ciclo de temas mais aprofundados em textos e alguns assuntos bíblicos, né? O primeiro ciclo dessas aulas de teologia foi uma introdução a conteúdos teológicos. Então você viu falar sobre a Bíblia, sua tradução, você viu falar sobre o grande exemplo de Deus, ou seja, o Deus que se fez carne, você ouviu falar sobre a Trindade, você ouviu falar sobre o Antigo e sobre o Novo Testamento, tudo isso de uma forma pincelada, né? Ou seja, se você quiser desenvolver ainda mais cada um desses temas que foram estudados, você pode, e tem muito conteúdo ainda para nós aprendermos. E hoje nós iniciamos um novo ciclo de aprendizagem. Qual é? O tema desse ciclo vai ser sobre o Pentateuco. E nós teremos aulas específicas sobre cada livro, e dessa vez se aprofundando no livro mais, né? E também sobre assuntos específicos de cada livro. Por exemplo, já vou dar um spoiler para vocês. A nossa próxima aula presencial, que vai ser na semana do congresso, inclusive, vai ser sobre os 10 mandamentos. Ou seja, um assunto extremamente importante que dá pra gente desenvolver bem, certo? Então, para nível de introdução desse novo ciclo sobre o Pentateuco, nós vamos estudar hoje a introdução sobre o que é o Pentateuco, né? E o que nós sabemos sobre ele, e eu lhe desafio também, através de uma pergunta, né? Para você, o que fala os 5 primeiros livros da Bíblia? Antes de você receber o conteúdo em si. Tenta escrever aí o que você acha que fala, quais são os assuntos que você pode pontuar ou que você lembra, talvez você já leu ou não, certo? Antes de iniciarmos e nos aprofundarmos no conteúdo da aula, quero pedir para você que pegue o seu material de apoio, a sua Bíblia, o caderno, o lápis, né? Para quem tem a revista, né? Ah não, perdão, cometi um erro. Nesse segundo ciclo vocês ainda não têm a revista, né? Mas não tem importância não. Dá para absorver o conteúdo mesmo sem a revista. E vamos desenvolver o tema a partir do versículo de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 1. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 6:1. Enquanto isso, nós vamos orar pedindo a Deus esclarecimentos para que nós possamos absorver todo o conteúdo que será passado. Curve a sua cabeça e juntamente comigo ore, dizendo: grandioso Deus e eterno Pai, é bom estudarmos a Tua Palavra. Ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Nós a estudamos porque nós sabemos que ela é a verdade. E sabemos que o Senhor fala através da sua verdade. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para absorvê-la, que nós possamos todos os dias viver os seus ensinamentos cada dia mais. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 1 e 2 vai dizer assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno a teu filho e ao filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos. A aula de hoje tem como tema central o título Pentateuco. Você provavelmente já ouviu falar essa palavra, porque ela foi pincelada, né, de uma forma um pouco superficial e rápida nas outras aulas, né? E o que é o Pentateuco? Por que tem esse nome, por que nós chamamos assim? O Pentateuco, como nós conhecemos, ele é os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que foi o livro que nós acabamos de fazer a leitura. Ele, para os judeus, vai ter uma nomenclatura diferente. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido também, porque nós já falamos sobre este assunto,
os judeus, eles vão chamar os 5 primeiros livros da Bíblia de Torá, que significa lei, orientação, né? Nós o conhecemos como Pentateuco. Qual é a origem dessa palavra? A palavra Pentateuco, se você lembrar as primeiras letras, penta, é uma palavra bem conhecida. Por exemplo, o Brasil, para quem lembra, o Brasil é pentacampeão mundial. Ou seja, o Brasil ganhou 5 vezes a Copa do Mundo, não é? Pentateuco, você pode até colocar aí no seu livro, no seu caderno, a palavra Pentateuco, bem grande, assim, como título da lição mesmo, faz tipo um estilo cabeçalho mesmo. Aí você vai colocar um traço na palavra penta e embaixo você vai escrever 5, porque significa 5. E teuco significa livros ou rolo. Faz outro traço em teucos e escreve aí, livros ou rolos. Faz isso para ajudar a memorizar. Ou seja, Pentateuco significa 5 livros ou 5 rolos, composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Quem é o autor de cada um desses livros? Como acredito que muitos de vocês sabem, pois vocês é uma juventude que estuda a palavra, tem acompanhado todas as aulas, é unânime a todos que Moisés foi o autor de cada um desses livros. Seja, e a grande maioria por conseguinte foi por inspiração divina, e também por transmissão de ensinamentos, né? Porque já havia, né, os ensinamentos do Senhor sobre Deus antes de Moisés nascer. Então Moisés foi aquele que vai narrar cada um desses livros. Ele vai escrever, com exceção dos últimos capítulos do livro de Deuteronômio, que narra a morte, né, de Moisés. Então provavelmente Moisés não escreveu sobre a própria morte, né? Deus poderia ter mostrado? Poderia, mas a gente não vê nenhum sinal na Bíblia de que Deus revelou a morte dele, né, para ele escrever. Provavelmente algum outro escritor, né, pegou o último capítulo da Bíblia e narrou, né, como é que foi que Moisés acabou morrendo, né, que foi quando Deus o tomou para si, né? Então nós vamos ver que esses 5 primeiros livros eles têm uma função de transmitir uma história. Ele é o coração da Bíblia. Por que nós o consideramos como o coração da Bíblia? Porque quase sempre, né, em todos os livros, nós vamos ver tanto alguns profetas como o próprio Jesus voltando nesses 5 primeiros livros da Bíblia. Na lei, na Torá, no ensinamento, né? Ou seja, é lógico da nossa parte considerar como palavra de Deus aquilo que Jesus também considerou como palavra de Deus. Só sobre o Pentateuco, por exemplo, Jesus citou aproximadamente 78 vezes, né, algum versículo ou parte desse Pentateuco, do Pentateuco. Ou seja, se Jesus considera esse como palavras de ensinamento, como palavra de Deus, nós como servos de Deus também precisamos aprender, né, com ele e considerá-lo também como palavra de Deus. É nesses livros que nós vamos ter ensinamentos profundos, que eu vou explicar para vocês, né, a especificidade de cada um desses livros. Não vou aprofundar nessa aula, porque nós teremos aulas específicas sobre cada um desses livros, e aí sim, nessas aulas nós falaremos somente sobre aquele livro específico, certo? Eles foram organizados nessa ordem. Provavelmente os judeus fecharam o cânon bíblico aproximadamente no século V, né, quando eles fecharam pós-exílio babilônico, né, que eles organizaram o livro, a Bíblia. Mas antes deles organizarem, né, do jeito que nós conhecemos, os escritos já eram considerados como palavra de Deus, né? Essa organização vai se dar mais pós-exílio babilônico, quando o povo volta. E nós vemos, por exemplo, lá em Esdras. Se você pegar sua Bíblia, abre sua Bíblia aí comigo. Esdras, capítulo de número 8. Se você, já que nós estamos estudando a Bíblia, vamos folheá-la também. Esdras, capítulo de número 8. Né, se você reparar, aí nós vamos ver Esdras fazendo a leitura. Esdras, capítulo de número 8. Eu falei Esdras, né? É Neemias. Neemias, capítulo de número 8. Neemias 8. Por isso que eu abri aqui. Neemias, capítulo de número 8. Abre de novo. Troca aí.
Neemias capítulo de número 8, nós vamos ver Esdra, por isso que eu confundi, né? Neemias capítulo de número 8, Esdra vai ler a Bíblia em voz alta para o povo. Porque se alguns de vocês lembrarem, nas aulas sobre em que língua a Bíblia foi escrita, vocês vão reparar que em algumas aulas eu especifico que quando o povo de Judá voltou do cativeiro babilônico, eles não voltaram falando mais o hebraico como língua oficial. Foram 70 anos de cativeiro babilônico, e quando eles voltaram, a língua que eles falavam com mais frequência, que se tornou popular no meio deles, foi o aramaico, né? Então, quando eles voltaram, Esdras e Neemias, principalmente Esdra, para organizar, né, a palavra do Senhor, o ensinamento, eles vão começar aquilo que os judeus chamam de Targum, ou seja, que é a explicação da Bíblia do hebraico para o aramaico, que era a língua que o povo estava falando. Então você vai ver Esdras aqui fazendo esse processo de organização da palavra e de ensinamento, né? Inclusive, é a partir desse período que surge uma profissão que vai ser muito falada lá nos tempos de Jesus, que é os escribas, né? Os escribas, eles tinham a função inicialmente de ensinar a Bíblia ao povo, né, do original do hebraico para o aramaico, já que o povo falava o aramaico, né? E também eles viviam, né, das escrituras, ou seja, as pessoas contratavam o serviço de um escriba, ele escrevia à mão, né, o Pentateuco ou todo o Antigo Testamento, que os judeus vão chamar de Taná, e a pessoa comprava, né? Era uma profissão dos escribas. Então nós vamos ver nesse período de Esdras já essa organização, né, dos livros, dos ensinamentos, da transmissão da palavra. E a partir daí que nós vamos ver os judeus já batendo o martelo de que o Pentateuco era um livro sagrado, inspirado, né? Até então eles já consideravam como ensinamentos profundos de Deus, né? Mas é a partir daqui que começa uma sagracidade, né, do povo no que está relacionado ao Pentateuco. Dentro desse contexto, nós vamos ter alguns temas extremamente centrais e importantes nesses 5 primeiros livros, né? Gênesis significa princípio, início, né, começo. E Êxodo significa saída. E você vai reparar que os nomes têm uma ligação profunda com os assuntos do livro, já que Gênesis narra o início do mundo, de todas as coisas, a história da salvação, o começo da história da salvação, né? Nós vamos ver através a história de Adão, nós vamos ver Abraão e tudo mais. Nós vamos ter o livro de Êxodo, que narra o processo de saída do povo do Egito, por isso que o nome é saída. Esses nomes, eles estão em gregos, né, que vem da tradução da Septuaginta, lembra? 70 anciões que traduziram, também tivemos uma aula falando sobre isso. A Septuaginta, né, traduziu, e na tradução eles receberam esses nomes: Gênesis, início; Êxodo, saída; o livro de Levíticos, né, que tem a ver com a tribo de Levi, porque lá nós vemos muitos ensinamentos de Deus, a lei passada para os levitas, ou seja, de como eles deveriam se vestir, de como eles deveriam fazer o culto, o sacrifício. Nós vamos ter também o livro de Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, porque nós vamos ter nesse livro uma organização das tribos, né? Vai ter lá uma espécie de censo, vão numerar, organizar, contar, por isso leva esse nome. E nós vamos ter o livro de Deuteronômio, que é uma repetição da lei que já foi falada, mas de uma forma mais organizada. Por quê? Porque a geração que saiu do Egito, ela praticamente morreu toda, praticamente não, com exceção de Caleb e outro personagem, praticamente todos os restantes morreram, né, no deserto. Então, para a nova geração, precisava se organizar, né? Então, Deuteronômio é uma organização da lei toda. É por isso que você vê nele uma repetição de algumas leis que já foram ditas em outros versículos, né? E no Pentateuco nós vamos ter temas importantes e ensinamentos importantes. Primeiro, é lá que nos passa o início da criação do mundo. Os cientistas buscam entender como é que se deu o mundo, como é que surgiu tudo. E a ciência contribui bastante. Não somos negacionistas até certo ponto, né? Mas enquanto a ciência tenta descobrir a verdade de como o mundo foi feito, nós já sabemos essa verdade, né? No princípio, criou Deus os céus
e a terra. Então, você já percebe que a Bíblia nem se preocupa em apresentar Deus como Deus. Ela já apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. Deus não precisa nem se defender. Segundo ensinamento que nós vamos ver no Pentateuco é sobre chamado e promessa. É no Pentateuco que você é introduzido a um Deus que chama, ou seja, chama para propósito, para princípio, e dá uma promessa e cumpre essa promessa, mostrando que o Deus que nós servimos, ele é fiel, verdadeiro, e quando ele chama, ele não erra a fazer um chamado, e quando ele libera uma promessa, ele não erra ao prometer, ou seja, se Deus lhe chamou e prometeu, tenha total convicção que o Deus que chama cumpre aquilo que ele promete. Isso serve para a gente aprender a silenciar a voz do nosso entendimento. Ou seja, adolescente, Deus lhe chamou e Deus lhe fez uma promessa. Sabe o que isso significa? Que no tempo de Deus, no momento certo, o Senhor vai cumprir na sua vida todos os propósitos, todas as orientações, todos os caminhos que Ele quer realizar na sua vida. É só questão de tempo. É claro, óbvio, que algumas promessas de Deus são condicionais, né? O que significa isso? Elas estão ligadas à condição da obediência. Ou seja, para algumas promessas se cumprir, eu preciso estar em obediência com Deus. Terceiro ponto que o Pentateuco nos ensina é sobre a libertação e aliança, né? Nos mostra um Deus que tira o povo do Egito, né? Ou seja, um grande povo, né? E faz uma aliança com eles. E essa aliança seria um propósito para a salvação de toda a humanidade, cumprir em toda a humanidade. E nós vamos ver também todo o processo de caminhada do povo no deserto, né? Onde nós vamos ver um Deus extremamente paciente. Se você ler sobre a peregrinação do povo de Israel, você vai ver o quanto nós, porque eu falo nós porque nós também somos um povo extremamente ingratos por tudo que Deus tem feito por nós, e vez ou outra nós agimos como o povo de Israel. O Senhor sempre agindo de bondade para conosco e nós sempre retribuindo de forma ingrata, né? Pecando de novo ou não acreditando nas promessas. O povo de Israel repete isso tanto, e é nesse processo de peregrinação que nós vemos o quanto Deus é misericordioso, paciente e longânimo. Certo? Então, qual é a importância do Pentateuco, né, nos tempos de hoje? Na Bíblia, primeiro, ele é o fundamento. Né? Como eu disse, nós vamos ver vários autores citando a lei, inclusive Jesus. Né? Por que nós não seguimos ele como lei, assim como o judeu segue, por exemplo? É porque nós não seguimos a lei cerimonial, né? Porque Jesus cumpriu a lei. Né? Jesus é o cumprimento, ele não anula, né? Ele cumpre, ou seja, ele é a perfeição da manifestação da lei. Né? Por isso que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Né? Para nós cristãos, né, a visão do Pentateuco ainda é mais bela. Por quê? Porque nós temos aqui a narrativa da introdução do plano da salvação. É no Pentateuco que nós vamos ver o Deus, né, que tinha total autoridade para punir Adão mais severamente, porque Adão foi punido, mas punir mais severamente. Mas você vai ver um Deus que inicia um processo de salvação. A de Adão, você vai ver a geração se levantando. Aí você vai ver Abraão, que foi escolhido para da família de Abraão surgir uma nação, da nação surgir, dessa nação que tem uma tribo surgir, né, uma família, dessa família surgiu o Messias e daí a salvação se espalhar do mundo através da pregação do Evangelho. E nós vemos tudo isso narrado a partir do primeiro capítulo, né, da Bíblia. Outro ponto, né, os judeus consideram a lei como algo muito sagrado, né? Pra gente é a narrativa, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Para eles é extremamente sagrado. Né? E um judeu ele tem que, a todo custo, né, aprender aquilo que eles chamam de as 613 leis de Deus e segui-la na linha, sem tropeçar em nada. Os judeus, eles acreditam, né? Para a gente, nós acreditamos que um ser humano não tem a capacidade de cumprir a lei. Não é nem nós que acreditamos, é a própria palavra que diz. Não há em nós essa capacidade. Eles acreditam que é possível, né? E os judeus que seguem a lei, eles dizem seguir os 613 mandamentos de Deus. E quais os ensinamentos que nós podemos ter para a vida, né? Primeiro, nós conhecemos as nossas raízes. Aí com isso nós conseguimos entender de onde vem a nossa fé. Ou seja, nós não somos um povo que andamos sem propósito. Surgiu agora, não.
toda a nossa história, ela tem uma raiz muito profunda, né? A história da salvação, o processo que Deus fez para que a salvação chegasse até a minha e você. Tudo isso é narrado pelas Escrituras e nós estamos falando, ó, de muito tempo, muito tempo. Segundo, nós podemos perceber Deus na história, né? Vendo o Pentateuco, você vai ver um Deus que intervém na história. Lembra que eu falei? Um Deus que levanta reis, abate reis, levanta nação, abate nação. Ele está guiando a história da humanidade e nós sabemos qual é o final dessa história. Nós vivemos como personagens de um livro, né? Só que a diferença é que nós já sabemos o final dessa história em Apocalipse e é como eu disse, o final é de vitória para a igreja. Segundo, nós entendemos ao ler o Pentateuco a importância de nós sermos obedientes a Deus, né? Vamos ter vários exemplos dos benefícios em sermos obedientes a Deus e também vamos ter vários exemplos dos malefícios que a desobediência a Deus pode desencadear, certo? E para nós concluirmos essa aula de maneira mais eficaz, lembra da pergunta que eu fiz no início da aula sobre você? Para você, o que conta? Quais os ensinamentos que passam o Pentateuco? Agora eu quero que você analise a sua resposta e veja se você escreveu condiz com o que realmente é o Pentateuco. Caso não, reescreva a sua resposta ou, né, se você acha que você respondeu, mas não ficou completo, acrescenta a sua resposta. E com isso nós vamos, né, nas demais aulas, aperfeiçoando o ensinamento de cada uma das matérias, né, dos livros dessas aulas, certo? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.